Já ouviu falar que depressão é falta de Deus? Vamos conversar sobre isso? Vem comigo! Olá, eu me chamo Júlia Carla, eu sou psicóloga e nesse vídeo a gente vai conversar sobre esse assunto tão importante. Algumas pessoas consideram polêmicos, mas eu considero ele necessário para a gente continuar promovendo saúde mental. Bom, aqui eu vou conversar com vocês sobre esse assunto através da perspectiva da psicologia, é claro, e também com o meu olhar particular, que é mais voltado para a crença do cristianismo, por ser a minha experiência pessoal e que eu tenho mais acesso, mais conhecimento sobre isso. Então, deixa o seu like aqui, compartilha esse vídeo com alguém. Esse tema é super importante, então por isso me assiste até o final. Primeira coisa que a gente vai entender com esse vídeo é o que é depressão. Algumas pessoas acabam alimentando falas preconceituosas por não saber o que é a depressão. Então vamos entender um pouco de forma bem simples esse conceito, tá? Depressão, ela é um transtorno. Também é chamado ali de doença, mas a gente percebe que transtorno dentro da nomenclatura da saúde mental é muito mais usado do que a palavra doença, tá? Como ficou conhecida no senso comum. Mas a gente também pode considerar. Então, depressão é um transtorno mental, tá? Sério, que envolve aspectos biológicos, ou seja, tem a ver com questões físicas do seu corpo e também questões psicológicas, tá? E tudo isso vai trazer uma série de limitações para a vida dessa pessoa. Atualmente, a depressão é considerada uma das doenças mais incapacitantes da atualidade. Então, olha só, a gente está falando aqui de um transtorno mental responsável por deixar as pessoas incapacitadas de desenvolver a sua rotina, suas tarefas do cotidiano, desde situações simples até situações mais complexas que elas precisam decidir e fazer na sua vida. Então, tudo isso pode ser afetado pela depressão. Então, agora eu vou te falar aqui alguns sintomas, tá? E você vai conseguir aprender mais sobre esse transtorno. Então, a depressão, ela pode trazer a sensação de tristeza, apatia, também existe ali a irritabilidade, a pessoa tem uma perda de interesse pelas suas atividades de lazer, ela pode ter alterações de apetite, tendo muita fome ou pouca fome, ela também tem alterações na sua qualidade do sono, tá? Elas podem sentir muito sono, ou então elas podem perder o sono e atrapalhar muito a vida dela por não estar conseguindo dormir bem. Além disso, existe a fadiga, que é aquela sensação no corpo também e mental de mal-estar, que algumas pessoas podem chamar de angústia ou sentem até uma fadiga mesmo física, tá bom? Além dos prejuízos na autoestima, essa pessoa tem um olhar sobre ela mesma afetado pela doença, ela tem também o olhar dela em relação à vida também atravessado pelo transtorno depressivo. Então, olha quanta coisa envolve, né, a depressão e por isso que interfere em todas as relações dessa pessoa. E é claro que para fazer um diagnóstico é preciso que seja feito por um profissional. Esses sintomas que eu mencionei, né, eles fazem parte do critério diagnóstico, que precisam ali acontecer no mínimo por 2 semanas, esses sintomas permanecerem no mínimo por 2 semanas para ser considerado, tá? Claro que se você tá aqui me ouvindo, se identificou com os sintomas, percebe que você tá assim já tem algum tempo, é um sinal de alerta para você buscar ajuda. Não é suficiente para você sair daqui se diagnosticando, tá? Então não saia desse vídeo se rotulando dizendo eu tenho depressão porque eu entendi o vídeo lá, recebi meu diagnóstico. Não, é importante você passar por uma avaliação de um médico, psiquiatra, tá bom? Um psicólogo também vai conseguir te ajudar a identificar isso e também encaminhar para o médico quando necessário. Então é importante você sair daqui informado sobre isso e a partir dessa informação você vai perceber se precisa buscar ajuda ou se não é necessário. E dentro dos sintomas que eu falei, existe, né, o quadro depressivo leve, moderado e grave. E nos casos mais graves também existe até os pensamentos de morte. Essa pessoa, ela fica tão desconectada da sua própria vida que ela começa a cogitar a possibilidade de não viver mais. Então tudo isso pode acontecer com uma pessoa que está vivenciando a depressão. É claro que é importante a gente compreender aqui a subjetividade. O que é a subjetividade?
são as particularidades de cada pessoa. Você é uma pessoa única. Então, se a gente colocar aqui 2 pessoas com diagnóstico de depressão, cada uma delas vai viver aquilo de uma maneira. Mesmo que elas tenham sintomas em comum, cada uma vai sentir isso de uma forma, vai lidar com isso de uma maneira, tá? Então é importante contextualizar. E em relação à causa, os transtornos mentais não tem uma única causa específica, tá bom? Quando a gente fala de saúde mental, é multifatorial. Ou seja, tem aspectos biológicos, psicológicos, ambientais. E quando eu digo aqui aspectos biológicos, eu também estou falando de genética. Então, se algum familiar seu tem depressão diagnosticada, é provável que outras pessoas também desenvolvam. Por isso que é importante você ter um estilo de vida saudável emocionalmente, tá? Para que você não desenvolva essa predisposição genética que às vezes já tem na sua família e você acaba aumentando as possibilidades de você desenvolver esse transtorno ao longo da sua vida. Então é muito importante você escolher por um estilo de vida saudável e assim afastar a possibilidade de você ter a experiência de alguém que está sofrendo com depressão. É importante aqui eu falar com você que existem algumas coisas que atrapalham muito, trazem muito sofrimento uma pessoa que está vivenciando esse transtorno, que são as falas preconceituosas ou o julgamento que essa pessoa recebe por estar naquela condição. Eu já escutei algumas pessoas falarem assim: ela não quer sair da depressão, como se fosse só querer, como se fosse apenas se ocupar, vai resolver o problema, né? Vai se ocupar, vai fazer alguma coisa. É falta de Deus. Ou então essa pessoa não tá orando suficiente. Até dizer assim, essa pessoa cometeu um pecado, ela tá em pecado. Até essas coisas, né, a gente pode ouvir por aí. E como isso fere uma pessoa que está em depressão, como isso fere, tá? Isso prejudica muito e atrapalha o tratamento dessa pessoa e até afasta a pessoa de dar o passo, de buscar ajuda. Então, enquanto isso, vai deixando aqui nos comentários se você já escutou alguma pessoa falar isso, que depressão é falta de Deus, se você já ouviu em algum lugar que você foi, ou se alguém já falou com você algum tipo de fala assim preconceituosa ou então julgadora sobre isso. Agora, pensando um pouco mais sobre o lado da fé, da espiritualidade, é importante eu dizer algo para você. Algumas pessoas que têm depressão e também carregam ali uma fé, se elas não compreendem a diferença, tá? Que depressão é um transtorno que precisa ser tratado e isso não invalida a fé dela, isso não tira, não anula o seu relacionamento com Deus. Se essa pessoa não tem uma clareza disso, ela começa a questionar a sua fé. Ela começa a achar que ela não tem um bom relacionamento com Deus. Ela começa a invalidar as experiências que ela teve com Deus. Então ela começa a se culpar, se sentir insuficiente. E ela pode até mesmo ir se afastando das suas práticas de fé que eram tão importantes para ela. Mas agora, por causa desses sentimentos que tem a ver com a depressão, ela começa a se julgar, ela começa a se culpar. Então, tem algo que a gente precisa entender. A depressão, ela afeta a sua relação com você mesmo, a sua relação com as pessoas. E se você tem um relacionamento com Deus, você acha que essa relação não vai ser afetada? A depressão, ela traz um olhar mais pessimista diante da vida. Eu sei que na fé, na proposta do cristianismo, tem todo um incentivo à esperança, tem todo um sentimento ali otimista em relação à vida, né? Que no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Então, existe uma série de palavras que depositam esse ânimo. Mas uma pessoa que está ali depressiva, ela tem dificuldade de vivenciar esse ânimo, de sentir esse lado esperançoso da vida. E ela pode sim ter a sua relação com Deus abalada por causa de estar se sentindo assim. Então isso precisa ser respeitado, compreendido e jamais julgado. Então a gente pode observar também que alguns profetas mencionados na Bíblia relatam experiências e trazem falas que mostram profundo sentimento de tristeza, se sentindo realmente deprimidos diante daquilo que eles estavam passando. Então a gente tem relatos
na própria Bíblia, que é a referência, né, do cristianismo, relatos de pessoas ali que se sentiram deprimidas. Então percebe como isso está na humanidade desde muito tempo. E isso não invalida a sua fé, não invalida as experiências que você teve com Deus. Então, diante disso, nós precisamos concluir e afirmar: depressão não é falta de Deus. Inclusive, hoje, se a gente para fazer uma pesquisa, existe um aumento de líderes religiosos sendo acometidos com depressão. Então, lideranças mesmo dentro de igrejas, templos religiosos, de diversas doutrinas que estão vivenciando isso. Porque você vai se lembrar do que eu falei. Depressão tem fator genético, hereditário. É super importante que você olhe para a depressão como esse transtorno. Claro que a fé, a espiritualidade pode ajudar muito. Inclusive, eu já vi uma pesquisa que mostra que uma pessoa que comparou, né, dois grupos. Um grupo de pessoas que tinham uma fé e estavam vivenciando ali um transtorno mental, aprendendo a lidar, superando, tratando um transtorno mental, e alguém que não exercia uma fé. E aí não é o cristianismo específico, tá? É exercer uma fé, uma espiritualidade, algo que te conecte com o otimismo, com a esperança. Então comparou as pessoas que tinham uma fé e quem não tinha, era mais cético. E aí foi percebido que as pessoas que possuem uma fé, elas têm mais condição de lidar com um transtorno, tá, mental, de superar, do que alguém completamente cético. Então é importante, pode agregar sim a sua vida. Então você pode investir numa espiritualidade que faça sentido aí para você, mas é muito importante a gente entender. A depressão, ela é um transtorno que precisa ser tratado. E algo também que eu vou destacar aqui e quero te fazer pensar com isso. A gente não vê ninguém questionando, quando alguém quebra um braço, ninguém questiona de levá-lo ao médico. Tem que levar ao ortopedista. Tem que levar. Ninguém questiona isso. E por que, quando o assunto é saúde mental, depressão e outros transtornos, a gente questiona, não acredita, acaba desmerecendo, banalizando aqueles sintomas, chama a pessoa de preguiçosa, sei lá, inventa qualquer coisa, mas não dá crédito a levar ao médico, a fazer o tratamento adequado. Então é importante mesmo a gente propor reflexões como essa nos lugares religiosos, nas igrejas, para conseguir realmente compreender tudo que envolve a saúde mental, levar esse conhecimento que ajuda tantas pessoas a não carregarem mais o preconceito, que é capaz de ferir e afastar tantas pessoas do tratamento adequado. Então, para a gente finalizar, é importante você entender que existem sim os lados espirituais que você acredita e você pode continuar acreditando. Mas olha, não se esqueça, para uma demanda espiritual, você pode oferecer recursos espirituais, você pode orar, você pode compartilhar com as pessoas da sua igreja, você pode pedir para uma liderança orar com você, você pode fazer jejum, você pode fazer as práticas espirituais, tá? Isso não tem problema nenhum. Eu tô com depressão, eu quero buscar também em Deus essa resposta. Claro que você pode, mas se atente também para as respostas que estão aqui diante de você, de tratamento, do medicamento, do profissional, da terapia, porque isso também faz parte da resposta. E é importante que você saiba oferecer o recurso adequado para cada demanda. Então, demandas espirituais, você oferece respostas espirituais. Demandas psicológicas, ofereça recursos psicológicos, tá bom? E físicos também. Quando se tem uma demanda física, ofereça um recurso físico. É muito fácil a gente entender isso. Por exemplo, se tem alguém com fome, o que você vai fazer com essa pessoa? Você vai orar pela pessoa que está com fome? Você vai dar o que comer para aquela pessoa, porque existe algo físico, uma demanda física que precisa ser cuidada. Então isso também acontece na saúde mental. Nós temos uma demanda mental, psicológica, que deve ser valorizada. Então é muito importante a gente entender isso. É possível que você já tenha escutado relatos assim: mas Júlia, Mariazinha estava com depressão, foi para a igreja, a depressão dela foi embora. Olha só, nós podemos respeitar quem teve essa experiência, tá? Mas não é assim com todo mundo.
E se você teve essa experiência, não significa que vai ser assim com todo mundo. Então, se a pessoa te relatou que ela recebeu um diagnóstico e conseguiu ali através da igreja, a gente não pode colocar isso como um parâmetro que vai servir para todo mundo. Que bom que ela se sentiu melhor assim, mas existe o tratamento para que você retome a sua vida e tenha qualidade de vida e consiga exercer a sua fé, a sua espiritualidade, o seu trabalho, o seu lazer, todas as áreas da sua vida realmente saudáveis. É importante entender que depressão é um transtorno mental sério e não significa falta de Deus. E esse foi mais um vídeo aqui do canal. Eu quero te incentivar a se inscrever aqui no canal, compartilha esse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo.